Eu sou o Padre Domingos Miguel Sério Bravo, de São Basílio Magno, orientador espiritual da FASMA no Batel Curitiba. Além do trabalho de orientação espiritual, me dedico também no aprofundamento e conhecimento sobre o Holodomor, tema extremamente vasto, complicado e ao mesmo tempo horrível e macabro. Poderíamos falar horas e horas, dias e dias sobre este acontecimento histórico. Tentarei em duas pinceladas desenhar nessas duas partes que preparei para as comemorações deste ano 2022. Então agora a primeira parte, o que é o Holodomor ou genocídio ucraniano. O significado etimológico desta palavra ucraniana Holodomor significa matar pela fome ou fome forçada. E no Ocidente foi conhecido como a Grande Fome. Então, agora a primeira parte forçada aconteceu no país mundialmente conhecido, com o celeiro da Europa. Nesse país onde brilhavam como ouro os campos de trigo maduro, aí desde os bisavós, avós e pais, que cultivavam sempre essas terras negras, consideradas como as melhores terras do mundo, por serem verdadeiros humus. Esta terra não necessita de fertilizantes. B. Com a queda do tsarismo na Rússia, os rebeldes revolucionários bolcheviques tomaram o poder e o tesouro nacional. Como não tinham experiência administrativa e também de poder, por serem revolucionários baderneiros, gastaram o tesouro em farras. Viram-se obrigados a achar alternativas, como ganhar dinheiro e comandar com o império conquistado. Alguém deu a ideia de que o dinheiro deve chegar pelo trigo e outros produtos agrícolas. Viram que só a Ucrânia, única possuidora de terras negras excelentes para o cultivo de sementes. Então veio a ideia e o plano para conquistar esse país e eliminar a sua gente. Foram principalmente vítimas, principalmente o camponês, a coluna vertebral da nação, na sua maioria. Segundo, os intelectuais, que é a cabeça pensante do povo. Por fim, a religião, que é a alma do povo. A resistência foi terrível e sumamente dolorosa, e com consequências quase indescritíveis. Parecia que o inferno se abriu e tomou conta daquele pedaço do mundo, que, por diversos motivos, ignorava essas atrocidades cometidas pelo país vizinho, que dizia-se ser irmão mais velho e teima afirmar até hoje com a Grande Guerra atual. Então, a consequência dessa política e deste plano satânico foram os 3 períodos do Holodomor. Primeira etapa, logo após a queda da monarquia russa, isso é nos anos de 1917, e nos anos 1921 a 23, iniciou-se a primeira grande fome, quando passaram fome 8 milhões de pessoas. Morreram 3 milhões, não mais por causa da ação da Cruz Vermelha. Depois essa foi expulsa do país. E assim iniciou-se a coletivização e a desapropriação, em russo, Ruskurkulinha, e ao mesmo tempo as prisões em massa, deportações e fuzilamentos. Mas o camponês resistia, por isso era preso, deportado e fuzilado. A segunda etapa veio o inverno rigoroso dos anos 1932-33, atualmente conhecida como a Grande Fome, o genocídio, que alguns ignoram, onde, conforme grandes pesquisadores da época, morreram milhões de vítimas inocentes. Agora vou citar alguns autores de livros mais importantes e testemunhas oculares. Primeiro livro importante, segundo, é o Robert Conquest, autor das famosas obras O Grande Terror e a Colheita Amarga. Está aqui o livro Colheita Amarga, Žneva Skorboty.
Entre outros, com a queda do regime e a abertura dos arquivos, muitas das afirmações dele foram confirmadas como sendo precisas por ele ser testemunha ocular em loco. A quantidade de vítimas é contestada por alguns, mas na realidade ninguém vai chegar ao número exato, porque é impossível, mas as mais recentes pesquisas já nos mostram nomes de vítimas fuziladas e enterradas em parques, cemitérios, e elas estão esculpidas em enormes blocos de mármore, principalmente nesses cemitérios, que são 4. Primeiro, Biquinha, o maior de todos, mais de 200 mil vítimas sepultadas aí, em valas comuns. Este eu vi com os meus próprios olhos, essa terrível realidade. O segundo é Lukianilka, terceiro cemitério Parque Damiani Ilas, e o quarto Babin Yar, este somente de judeus. Agora um pouquinho sobre a Biquinha. O cemitério da Biquinha, enorme floresta, onde se vê, além de ucranianos e outras nacionalidades que viviam na Ucrânia, como poloneses, tártaros, muçulmanos e outros. Ali se vê, no monumento, com um sino dentro, uma capelinha com símbolos religiosos de cada nacionalidade, como cruzes católica, ortodoxa, meia-lua muçulmana e o candelabro simbólico judaico. E na floresta Katyn, onde 23 mil entre comandantes do exército e sacerdotes poloneses, também alguns ucranianos, foram fuzilados num ato só, enterrados numa vala comum. Outro grande jornalista, o Mr. Jones Gary, e esse eu não tenho o livro dele, ele foi o primeiro em denunciar para o mundo sobre as atrocidades que viu e registrou, com fotos e crônicas enviadas para sua esposa. Esse trabalho hoje é conhecido pelo filme da autora polonesa, a senhora Agnieszka Holland, que concorreu ao prêmio máximo do cinema em Berlim, a Berlinade, ou o Urso de Ouro, com o nome Mr. John Gary, falando de autores de livros completos com mais nomes famosos. Então, vem o americano de origem judaica, de origem, digo, indiana, o James Mays, foi um historiador, professor e pesquisador do Holodomor. Depois mudou-se para a Ucrânia e lá trabalhou até a sua morte. E a sua história é riquíssima. No ano 2005, num fato inédito, quando ele era diretor da Comissão nos Estados Unidos, do estudo da fome na Ucrânia, ele coletou e gravou relatos de testemunhas oculares de sobreviventes da América do Norte. Foram mais de 200 horas de gravações de áudio que foram entregues à Biblioteca Parlamentar de Keio, mas as fitas desses relatos de testemunhas foram encontradas espalhadas pelo chão, vandalizadas e algumas totalmente destruídas. Então, o livro de John Mays é este aqui, e tem mais um aqui. Ele é indiano, de origem indiana, mas nascido nos Estados Unidos. Cito também o não menos importante, o Raphael Lemkin, um advogado polonês de origem judaica. Ele foi que usou a expressão genocídio. Em 1943, usando o termo grego genos, família, ou a raça, e a palavra em latim uccidere, matar, então usou essa expressão no seu livro Axis Rule, em Occupied Europe. O Lemkin, considerado o cérebro da nação, ele afirma que morreram 10 milhões de vítimas só na Grande Fome de 1932-33.
Também afirma que foram vítimas na base de 5 milhões de mulheres grávidas em todo o país. Então, acrescenta-se mais, no mínimo, 5 milhões de bebês sacrificados juntamente com suas mães, não contando os gêmeos. O que o Conquista afirma, por ser testemunho ocular de 10 a 15 milhões de almas sacrificadas. O Lemkin também confirma com suas pesquisas, dizem que se deve considerar verídicas essas pesquisas e os demais pesquisadores, resultado das perdas fatais nas 3 etapas do Holodomor. A terceira etapa do Holodomor foi após a Segunda Guerra Mundial, nos anos 46, 47, na qual morreram no mínimo mais 1 milhão de vítimas, principalmente crianças, conforme o Fórum de 2018, foi dito que a Ucrânia perdeu 89,5% destes, 67,4% nas cidades e 92% de pessoas mortas no campo. Só a cidade de Kyiv perdeu 52%, não contando outras cidades por falta de tempo, e seus habitantes, conforme os relatos dos pesquisadores e legistas criminais, dos professores, a maioria doutores nacionais e internacionais, presentes no fórum, eles disseram, enterrava-se diariamente na base de 20 ou 25 mil pessoas vítimas de fome e fuzilamentos. Cada minuto morriam 17 pessoas, cada hora 1.042 pessoas, e cada dia até 25 mil pessoas. Então, segundo o escritor Jaroslav Papurra, foram os deportados da Sibéria e outros nos gulags, 3 milhões e 500 mil crianças das escolas morreram. E no ano 1937, morreram mais 2 milhões de crianças. E durante o Holodomor, a Ucrânia perdeu 1/3 de seus professores, 43% sumiram, e deve-se, então, entender que os intelectuais foram a primeira vítima do regime, juntamente com os camponeses, fiel à sua pátria e à sua religião. E no ano 1946, um jornalista disse: está sumindo um dos maiores países da Europa. Então, eu quero mostrar os 3 meus artigos que eu escrevi na revista eletrônica contemporartes.com.br, da Universidade Federal ABC de São Paulo, entrevista 1 e 2 artigos através da colunista e co-editora desta revista, a doutora Isabel Levitsky. O primeiro é o que foi Holodomor, o segundo, os 85 anos do Holodomor, e terceiro, como a execução dos cobizares. Então, são esses 3 meus artigos. Cito mais ainda outras obras. Há um livro pouco citado, escrito em português, Vítor Kravchenko, Escolhi a Liberdade, de 1948, um ano após a terceira etapa do Holodomor. O livro Alexander Solzhenitsyn, O Arquipélago de Gulag, 1918 a 1956, Prêmio Nobel de Literatura de 1973. E o mais atual, traduzido em português, Nos campos de concentração. Soviética, relato de um prisioneiro, de Vladimir Tchernavin, para termos a ideia da grandiosidade dos acontecimentos do Holodomor, segundo o fórum que participei em Kyiv,
no ano 2018, existe atualmente a quantia impressionante de 15.000 publicações sobre esse tema. Muitos ainda desconhecem completamente, e alguns, por ideologia, negam a sua existência. Então, tenho 2 livrinhos importantíssimos, isto é, raríssimos. A história da primeira fase do Holodomor, 1921 e 23. O livrinho é de 1922, Holod na Ucrânia, Fome na Ucrânia. Depois vem o Zloчин. Zloчин é da autoria do Petro Kardashev, Austrália, com 250 autores. Depois, nós temos Morotko. Esse, eu conheci ele, e ele me doou, primeiro, a enciclopédia sobre o Holodomor. Segundo, o livro novo, que saiu após a enciclopédia, de 1946 a 47, isso é a terceira etapa do Holodomor, lembrança coletiva, isso é são 1.174 páginas, é esse aqui. Também ele escreveu outro livro, esse Vassili Marotko, é a crônica do Holodomor. Em maio de 1919, foi publicado o livro de Anne Applebaum, A Grande Carestia, em italiano, e em português, A Fome Vermelha. Esse é italiano. Depois, nós temos aqui nosso brasileiro. Em 2018, saiu o livro de doutorado do professor Anderson Prado, e o mais atual, traduzido em português, que é aquele que eu disse, né? Nos campos de concentração, Relato do Prisioneiro, de Vladimir Tchernavin. E o recentíssimo dos professores Anderson Prado e Henrique Wittmeschen é o livro da nossa querida Vira Kloczak, A Fortaleza de Vira. E daí, então, temos ainda mais 2 livros, um em inglês e outro em português, é o mesmo, que hoje à noite será lançado em versão português, o livro de Volodymyr Serhiychuk. Esse é ucraniano e esse aqui é em inglês. Hoje será lançado às 7 horas no Subras, o livro em português. Para, então, incentivar as pessoas em ter mais informações sobre o material disponível no YouTube, para podermos conferir e pesquisar, indico os seguintes filmes disponíveis na mídia: Colheita Amarga, Žneva Scorbote, de Robert Conquest, o livro, né? E também o filme. Segundo, A Última Testemunha, do ano 2018. Terceiro, Mr. John Gary, ano 2020. E Colema Estrada dos Ossos, na Sibéria, ano 2018. A Floresta de Katyn, ano 2007.
Então, essa foi a primeira parte desse trabalho, dessa apresentação. A segunda parte da minha fala será sobre alguns depoimentos de vítimas sobreviventes e com algumas falei pessoalmente. Quando eu era provincial nos anos 2000, fiz um trabalho junto ao governo alemão que ofereceu a indenização aos imigrantes ucranianos de Curitiba, estes que provassem, com documentos autênticos, que trabalharam nos campos forçados da Alemanha. No total, eu enviei documentações de 76 pessoas vítimas do Holodomor e da escravidão alemã. É o primeiro. Assim, um filho desses imigrantes ainda mora em Ivaí, é o João Rosco, seus amigos que cresceram juntos nos campos de concentração na Alemanha, moram em Gettysburg, Pensilvânia, Estados Unidos. Eles são meus conhecidos e amigos pessoais. Os seus pais, Cola e Maria, já falecidos, mas as filhas ainda vivem e se comunicam comigo. A minha grande amiga, já falecida, senhora Lesha Borrai, foi diretora de um hospital em Detroit, Estados Unidos. Contou-me sua própria história, que quando seu pai estava fugindo para a Áustria, juntamente com muitas outras pessoas, a mãe ficou retida na Ucrânia e todos estavam com extrema fome e debilitados. Ao cruzarem a fronteira com a Áustria, os moradores saíram das suas casas e principalmente as crianças curiosas queriam ver e saber por que tanta gente esfomeada e maltrapilha e miserável estava passando pela primeira aldeia. A senhora Lesha Borrai contou que viu uma criança com um bom pedaço de pão na mão, comendo, e caiu um pedaço daquele pão no chão. Ela disse: eu tinha 3 anos, larguei a mão do meu pai e me joguei uns 5 metros em direção daquela migalha para comer como um cachorrinho faminto. Todas as crianças começaram a chorar de medo, e o povo que saiu das suas casas, assustado, recolheu-nos e ofereceu comida para nós todos esfomeados e debilitados. Disse: lembro disso até hoje. Contou-me essa história em 1988. No livro do Arquipélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, ele descreve um depoimento do cônsul italiano Graziosi em Kharkiv. Andando numa miserável feira, ele encontrou a venda de carne humana, dizendo: vi salsichas de carne humana, mas de uma cor estranha, muito amarela. O gosto não sei. Era horrível até de pensar. Vi também que na barraca Serra da Fome tinha 8.000 pessoas agonizando, já inchadas, eram transportadas aos milhares para fora das cidades, uns 50 a 60 quilômetros, jogadas ali para morrerem todas, sem que ninguém as visse. No auge da fome, em julho de 1933, morria 20.000 ou até mais por dia. Não se deve acreditar, diz ele, nos arquivos russos são mentirosos, como sempre e são até hoje. Quinto, fiz entrevistas com seguintes sobreviventes do Holodomor e da escravidão nos campos da Alemanha. Histórias semelhantes da senhora Vira Kloczak. Isto foi no dia 1º de maio de 2019, em São Caetano do Sul, São Paulo. O primeiro, Sevolot Samchuk e Halya Homen. Ele, com 92 anos, falava 5 idiomas, passou todas essas atrocidades. Marian Hubal Haurichuk,
Seu pai trazia o trigo escondido nas botas para salvar a família, mas comiam cachorros e gatos para sobreviver. Morava no Matarazzo, São Paulo. Terceiro, Nadia Panchenko nasceu 20 de 6 de 24. Depois de passar fome, foram para a Alemanha como bichos. Casou na Alemanha e o marido falava 5 idiomas e era tradutor oficial dos oficiais alemães. O filho deles viveu no nosso noviciado em Ivaí, depois foram para São Paulo, dizia, pior das coisas do mundo é ser testemunha de alguma coisa. E a Nadia Shilova, o seu irmão Eugênio, era aviador e foi atorrado com uma espada pelo meio do corpo. O filho morreu de câncer na garganta em consequência da grande fome. Quinto, Maria Tereshchuk. Ela ficou na Ucrânia como criança e os pais foram para a Alemanha para trabalhos forçados. Ela foi para lá 20 anos depois. Disse que saiu uma lei que numa casa onde tivesse duas mulheres, uma era levada para trabalhos forçados. E disse que durante a fome comia um cavalo morto tirado de uma cova, assim comiam para sobreviver. E também comiam batatinha podre e capim. Os soviéticos queimaram as nossas duas casas de madeira. E sexto, penúltimo, este é triste e chocante. Pan Vasily Shekman, quando eu fui para São Paulo, já tinha falecido recentemente, mas o padre Francisco Crocos me contou a sua história. Quando o senhor Vasily contava a sua história, ele sempre se emocionava e chorava comovido. Quando éramos criança, dizia ele, com o meu irmão passamos fome e implorávamos em pranto para a mãe arranjar pão. Então ela mandava os dois meninos ficarem escondidos no mato e observarem quando os cavalos dos agentes comunistas passassem, para logo recolherem o estrume fresco e fedido deixado no caminho pelos animais fartos de comida e eles morrendo de fome. Traziam para a mãe lavar as sementes de trigo com qual eram tratados os animais. Ela os lavava, secava na coberta da casa e depois preparava o pão. Assim nós sobrevivemos, dizia ele. E a última testemunha e mais emocionante, esta eu mesmo ouvi de uma neta de uma sobrevivente. Disse ela, no dia 24 de novembro de 2018, em Yale, quando estive no fórum, no Complexo Arsenal, esperando o início das comemorações dos 85 anos do Holodomor, com a presença do presidente Petro Poroshenko, autoridades diplomáticas e chefes de vários países, outras autoridades civis e religiosas e militares, e os participantes do fórum. Cheguei bem antecipado e escolhi um lugar estratégico. E nisto vi uma linda senhora ucraniana entrando. Convidei-a, sentou-se ao meu lado para conversarmos. Ela morava na Turquia, cidade portuária. Contou-me a história da sua vovó. Disse, a mamãe levava-nos para visitar a vovó, porque já era bem velhinha. Certa vez, chegando na sua casa, eu vi a vovó esquentando-se em cima do fogão, esse era o costume, e acho que até hoje é. Eu pedi bolachas para a vovó, mas ela disse, coma pão, minha netinha, o pão é sagrado e você não sabe o que é ter falta dele, e começou a contar a sua história. Disse, esfomeadas, ela e a irmãzinha mais nova imploravam comida e a mãe não tinha, mas disse, filhas, vão as duas lá na Baixada,
onde ainda deve ter capim. Arranquem e me tragam. A mãe vai cozinhar uma sopa gostosa para vocês duas. E quando chegaram no lugar, não viram que tinha um policial russo cuidando para que ninguém arrancasse aquele capim. E quando chegaram perto, o guarda botou fogo no capim e a minha irmãzinha jogou-se em cima do fogo para apagar. Mas o fogo começou a queimar a sua roupinha e os seus pequenos braços. Eu consegui apagar o fogo do seu corpo e de tanta fome e dor ela nem chorava mais. Chegamos em casa e ela com os seus braços assados como torresmos, ela começou a arrancá-los aos pedaços do corpo queimado e comer aos poucos a sua própria carne. Perdeu os sentidos de dor e de fome, caiu e assim morreu. No final desse depoimento, eu chorei. E sempre, quando lembro, me emociono até hoje. Slava Ukraini, Slava Heroyam. Glória à Ucrânia, glória aos heróis.